Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Felipe Almeida por aqui para hoje compartilhar com vocês a palavra de Deus sobre um tema que muitas das vezes a gente nos pega reflexivo, porque o que nós vamos falar aqui hoje é a seguinte afirmação: nem tudo que dá certo é da vontade de Deus. Você já passou por alguma situação assim, em que você fez algo, parecia aparentemente que estava certo, mas depois Deus te mostrou que não era bem esse o caminho? Ou que Deus te deu um direcionamento para você ir em tal direção, mas você trilhou outra direção e pelas consequências num primeiro momento terem dado ali, ao seu ver, de uma maneira ali tudo dando certo, você viu como se fosse aquilo, como se Deus tivesse mudado de ideia? Já aconteceu com você? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, para falar sobre esse assunto, eu não poderia aqui dimensionar um texto que deixa bem claro essa situação, que se encontra lá em Números capítulo 20. Eu vou ler com vocês aqui versículos 7 e 8 e depois versículo 11 e versículo 12, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés, preste bem atenção aqui, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. E no versículo 11 e versículo 12 diz o seguinte: Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. O que Deus mandou ele fazer? Falar a rocha. O que ele fez? Bateu na rocha. Mas olha o resultado. 2 vezes com a vara e jorrou água. E a comunidade e os rebanhos beberam. Olha, cumpriu o propósito. Aconteceu, eles beberam água. Olha o versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Olha só o que deu no final aqui, o que acarretou no final. E muitas das vezes a gente considera algo sendo da vontade de Deus e algo não sendo da vontade de Deus de acordo com como flui as coisas, não é verdade? A gente condiciona o que é e o que não é da vontade de Deus da seguinte maneira: está dando certo? Então é da vontade de Deus. Não está dando certo? Então não é da vontade de Deus. Só que aqui nesse texto é bem claro que Deus dá uma direção. E, sendo sincero, entre eu e você aqui, com certeza, em algum momento, você também já deve ter recebido alguma direção da parte de Deus. E você, ao invés de seguir aquilo ali, você fez algo ali contrário e que você não viu uma correção da parte de Deus num primeiro momento. E que você viu as coisas acontecendo naquele momento. Mas depois de um tempo, a conta chega. Não é verdade? Então, Felipe, tudo bem. Eu já entendi que nem tudo que eu faço que dá certo é da vontade de Deus. Então, como fazer corretamente? Como agir de maneira que agrada a Deus? Primeiro, peça a Deus discernimento. Ué, Felipe, discernimento, sim. O que é discernir? É você conseguir identificar o que é certo, o que é errado. E aqui eu não estou falando de algo que exclui a parte da razão. Não estou falando aqui de algo mítico, só de experiência, de você ali sentir um direcionamento no seu espírito. Mas é como a razão, né, e a experiência caminharem juntas. É Deus ali mesmo te dá uma direção. Você pedir a Ele para que Ele te dê uma direção específica, para que você consiga discernir, porque tem coisas que parecem muito ser e que não tem nada de errado, nada demais, mas que no fundo não é a vontade de Deus.
E nós precisamos nos atentar a isso, para nós caminharmos segundo a vontade de Deus. Quantas pessoas entraram num relacionamento que parecia, num primeiro momento, ser a vontade de Deus, que o Espírito Santo deu um toque, mas a pessoa permaneceu naquele relacionamento? Quantos? Então, é necessário a gente pedir esse discernimento para que não sejamos enganados. Porque o nosso coração é enganoso. E discernimento é diferente. Porque discernimento vem do alto. Discernimento Deus nos dá. O coração, muitas das vezes, vai nos guiar a vontades. E como discernir se é discernimento de Deus ou se é algo do meu coração? Bom, geralmente, quando é algo do coração, o coração enganoso sempre pensa apenas em si mesmo, em se beneficiar, em nós mesmos ficarmos bem, em a gente ali sair na vantagem. E quando é da vontade de Deus, não. Deus sempre pensa como um todo. Deus sempre enxerga lá na frente. Deus não se preocupa com o seu ego e você está satisfeito com o seu ego, não. Deus ama você e as correções dele é por amor. É por amor. Então precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas aí, no verso seguinte, olha só o que diz a palavra de Deus. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ele sonda o nosso coração. Por isso que nós precisamos de discernimento da parte dele, porque ele sabe, ele conhece o nosso coração. Segundo, leia a palavra. Não. Segundo, conheça a Bíblia. Sim, porque a Bíblia vai ser como se fosse ali uma baliza, como um parâmetro para você ali tomar a decisão correta. Um exemplo, se você tem duas direções para você ir, direita e esquerda, mas você sabe que se você for pela direita, você ali vai estar tomando uma decisão que é contrário ao que a Bíblia diz, então, você conhecendo a Bíblia, você vai conseguir ter esse discernimento, você vai conseguir distinguir ali. Então você sabe que você não pode ir naquela direção, que a direção correta é a esquerda. Então é necessário conhecer a Bíblia porque ela nos ajuda, como um baliza, como um parâmetro ali mesmo para nos ajudar a tomar o direcionamento certo. E não falo aqui de ser um expert. Claro que nós precisamos buscar conhecer profundamente no intuito e na intenção de conhecer mais a Deus. Mas estou falando aqui da gente procurar mesmo conhecer a palavra para nos ajudar a tomar decisões como essas. E terceiro, que eu gostaria de pontuar aqui de como saber o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. E terceiro, obedeça. Porque não adianta você discernir, Deus te dá ali um discernimento, a direção a ser traçada, você ainda ter um segundo parâmetro ali, a baliza, que é a palavra de Deus, reforçando aquilo ali, que é você seguir naquela direção, você ter a direção, você ter algo que reafirma aquilo e você não obedecer. Porque Moisés sabia o que tinha que ser feito. Só que Moisés já tinha recebido uma ordem dessa, esse mesmo episódio já tinha acontecido uma outra vez. E da outra vez Deus falou com ele para bater na rocha. Só que Deus é um Deus que ele faz tudo o que ele quer, da forma como ele quer e do jeito que ele quer. E nem sempre aquilo que funcionou no passado, a direção que Deus te deu no passado, vai ser a mesma que ele vai te dar hoje. Ele deu uma direção a Moisés no passado para bater na rocha. Só que agora a direção era outra, era para falar a rocha. E Moisés sabia que tinha que ser feito aquilo, mas ele não obedeceu. Então não adianta termos o discernimento, conhecermos a palavra e não obedecer. E não
obedecer. E, gente, nós somos falhos. Isso é verdade. Mas a decisão está diante de nós. Deus nos dá mesmo caminho a ser trilhado, mas Ele também nos dá a escolha de seguir nesse caminho ou não. Nós não somos robôs em que Ele nos manipula e nos controla ali de maneira apenas a fazer aquilo que é a vontade dEle, mas não. Ele nos dá um direcionamento e Ele nos ama. E Ele quer que nós, por amor a Ele, possamos seguir aquilo que Ele direciona. E outra, Ele não direciona porque Ele quer que seja apenas do jeito dEle, algo que vai ali acontecer daquela maneira que Ele ordenou e tudo. Não. Tudo isso, apesar disso fazer parte, tudo isso é por amor. Aquilo que Ele nos orienta é porque Ele sabe que se a gente entrar no caminho errado, que Ele não está direcionando, a gente vai quebrar a nossa cara lá na frente. Então é tudo por amor. Por amor. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, porque nós temos um único objetivo: contribuir para que nós, como igreja, possamos viver uma vida alinhados com Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.